Teleaula Natal. Olá, gente. Meu nome é Andresa. Ensino na Rede Municipal de Natal, na Escola Municipal João 23, certo? O meu sinal em Libras é o dedo indicador fazendo semicírculo ao redor do lábio, indicando a área de sorriso. Estou vestindo uma calça jeans azul escura com uma blusa polo azul escura, certo? Nessa aula de hoje vão ser apresentados a vocês 20 slides, certo? A partir do segundo slide, a marca da FOCO, Formação Continuada de Educação Física, a logomarca, vai estar situada na parte superior esquerda, ok? Sim, lembrando que os slides têm uma letra preta, certo? Estão de fundo branco e com as letras pretas. Nesse primeiro slide, certo, a gente tem na parte superior, central, escrito Secretaria Municipal de Educação, o nome da disciplina, Educação Física, a logo da FOCO na parte central, Formação Continuada, aula 44 e mais esportes de invasão. E embaixo, certo, do título da aula tem o nome dos professores colaboradores. No caso eu, Andresa Costa, Josiângela Gomes e Gilda Brito. Ok? Então, como eu falei, a aula de hoje vai ser sobre esportes de invasão, os esportes menos conhecidos, que a gente não conhece tanto aqui no Brasil. Prestem atenção, certo? Roteiro da aula de hoje. Esse roteiro aqui está ilustrando os esportes que a gente vai ver hoje, que é Ultimate Frisbee, Rugby, Futebol Americano, Chuckball e Koferball, certo? Ultimate Frisbee. O disco Frisbee nasceu de uma brincadeira, certo? O Frisbee surgiu por volta de 1940, quando alguns universitários nos Estados Unidos, jogando latas de tortas vazias, gritando Frisbee, Frisbee, certo? Então foi daí que surgiu esse esporte, certo? Agora, o nome do esporte mesmo é Ultimate Frisbee, que é um esporte praticado com um disco. Esse disco ele tem 175 gramas e combina a destreza do futebol americano com a finta e marcação do basquete, certo? Aqui a gente tem o objetivo do jogo, que é chegar com o disco na zona de gol, end zone, que fica situada na extremidade do retângulo, certo, da quadra, que a quadra é em forma de retângulo. A end zone fica no final da quadra, certo? Não existe árbitro nesse esporte, pois existe uma filosofia chamada espírito de jogo, certo? Vamos falar um pouco desse espírito de jogo, gente. Esse é o único esporte que não existe árbitro. Por quê? Eles têm uma filosofia na qual, quando ocorre uma infração, os atletas entram em consenso um com o outro, eles conversam, certo? E para ver qual a infração que eles vão, certo? Marcar naquele tempo do jogo, certo? Então, não precisa de árbitro, porque já vai estar subentendido entre os atletas, certo? Qual foi a infração, o que é que eles vão fazer depois, certo? É uma filosofia de jogo que eles têm, esse esporte, certo? As equipes podem ser mistas, tanto de homens quanto de mulheres. Também pode ser o pessoal de mais idade, de menos idade, certo? Embaixo desse slide, a gente tem duas figuras. Uma figura mostrando o formato do disco, do lado esquerdo, né, a imagem do disco, que aqui é um disco azul e outro laranja, com detalhes pretos. E do lado direito a gente tem a imagem da quadra, certo? Que é um retângulo pintado de verde, um desenho, certo? Ilustrando as duas end zones, que é a zona de pontuação, ok? Aqui a gente tem um GIF, uma imagem em movimento, certo? De uma partida de frisbee. Aqui é um campo, certo? Essa imagem de grama sintética, no qual existem duas equipes executando a prática desse esporte, certo? A equipe de uniforme mais claro tenta dar passes entre si, distribui o disco entre si, certo? Executa os passes. O atleta situado lá na extremidade do campo, perto da end zone, recebe esse disco, certo? E faz a pontuação, certo? Lá na end zone, como eu expliquei para vocês. Vamos falar agora do rugby. O rugby ele foi criado oficialmente em 1823 pelo estudante britânico William Webb, que durante uma partida de futebol teria pego a bola com as mãos e corrido até o gol, certo?
O nome do esporte veio da escola onde foi criado, o rugby, a Rugby School, que é lá na Grã-Bretanha, certo? O objetivo do rugby é levar a bola até a linha de gol do rival, certo? É parecido com o frisbee, até a end zone, final da zona do retângulo, certo? Existem 4 pontuações no rugby: o try, a conversão, o chute de penalidade e o drop goal. Os passes só podem ser para o lado ou para trás. Você não pode dar passe para frente, certo? Quando você vai passar para um companheiro, você tem que passar a bola para o lado ou então para trás, até chegar na end zone, que é a zona de ponto, certo? Aqui a gente tem uma imagem, nesse slide, do campo do rugby. É um desenho, certo? Com um piso verde, certo? Com a demarcação das linhas brancas. E nas extremidades do retângulo a gente tem 2 traves em forma de Y. Então aqui é o esquema, certo? Onde os atletas do rugby jogam, fazem a sua prática. Do lado direito a gente tem a imagem da bola do rugby, que é uma forma oval. A bola do rugby não é redonda igual do futebol, certo? Ela tem forma oval. E aqui nessa imagem ela tá azul e amarela com os detalhes pretos, certo? Aqui a gente tem um GIF, certo? De uma partida de rugby feminino. Sim, as meninas também jogam rugby, certo? A gente pode ver que é um esporte de muito contato físico, certo? 2 equipes, uma do uniforme branco, a outra de uniforme escuro, certo? Estão aí tentando conseguir a posse de bola. Só que a posse de bola está sobre a equipe de uniforme preto, certo? A atleta tenta se livrar das adversárias, fintando, certo? Adquirindo o espaço vazio entre elas. Consegue, certo? Passar as adversárias e faz o ponto final. Lembrando que o ponto final só pode ser computado se ela chegar na end zone, no final da linha, certo? Com a bola sobre posse de bola. Se ela colocar só a bola na linha, não vale. A atleta tem que ultrapassar, certo? A linha de fundo. Aí consegue o ponto do rugby, ok? Vamos falar agora de futebol americano nesse slide. Em 1871, alunos da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, inventaram sua própria versão do jogo, combinando o futebol original com um jogo inglês chamado rugby, certo? Então é uma mistura do rugby, né? O futebol americano. São 11 jogadores em cada equipe, certo? O objetivo do jogo é semelhante ao rugby, levar a bola até a end zone do adversário, né? Como eu falei para vocês, a zona final. Quando isso acontece, é o famoso touchdown, certo? O ponto mais importante do futebol americano. As equipes se revezam em ataque e defesa. No ataque, são 4 chances para avançar 10 jardas, certo? No mínimo. E à medida que você vai avançando as jardas, você vai tendo novas chances, tá certo? O field goal é o chute ao gol Y, vale 3 pontos. Aquele Y que é situado lá no final da quadra, certo? Uma trave em forma de Y, vale 3 pontos. E o touchdown, quando invade a end zone com a bola sob controle, são 6 pontos. Aqui nessa imagem desse slide, a gente vê alguns artefatos usados na prática do futebol americano, certo? O futebol americano é um esporte de muito contato físico, certo? E exige que os atletas, eles utilizem algumas proteções, certo? Aqui a gente tem nessa imagem um capacete de cor vermelha com a proteção na boca e na testa. Temos ombreiras que protegem os ombros, o peitoral. Os uniformes, o calção, a camisa são acolchoados, certo? Temos protetor bucal, joelheiras, tornozeleiras, certo? De cor branca. Então, é todo um aparato utilizado na prática desse esporte, certo? Precisa de muita proteção. Aqui a gente tem um GIF, certo? De uma partida de futebol americano. 2 equipes, uma equipe de camisa vermelha, outra de camisa branca, certo? Os atletas de vermelho distribuem passes entre si. Na linha de fundo, o atleta de vermelho dá um passe para o companheiro de equipe, ele se livra, certo? Dos atletas adversários de branco, faz fintas, até dá um salto bem elaborante para se livrar do atleta, certo? E faz o touchdown, que é o ponto final, certo?
Vamos agora ver o Chokeball. É um esporte suíço, criado pelo médico Hermann Brandt em 1971. Ele tem menos contato físico, certo? Possui um caráter lúdico, conhecido por incitar cada indivíduo a praticá-lo, independentemente da sua idade, sexo ou capacidade atlética. Duas equipes de 9 jogadores em um campo de 40 por 20, certo? Quando o campo é 40 por 20, são 9 jogadores. E quando o campo é menor, 30 por 15, são 6 ou 7 jogadores, certo? O ponto, como é o ponto do Chokeball? Um jogador marca ponto para que sua equipe, se ele arremessar a bola sobre o quadro de remissão. Então, no Chokeball tem um quadro de remissão, certo? Que a gente vai ver a imagem depois, no próximo slide, em que o atleta arremessa a bola nesse quadro e a bola volta para o campo adversário, certo? É só considerado ponto se a bola cair no chão. Se a outra equipe adversária pegar o rebote, não é ponto, certo? Então, a gente vai ver bem direitinho agora nesse slide. Aqui tem a quadra do Chokeball, certo? Que é uma quadra parecida com a do handebol. Uma imagem situada à esquerda do slide. Um desenho pintado de branco com as linhas verdes, certo? A 40 por 20, a quadra do Chokeball. Do lado direito, a gente tem uma imagem desse quadro de remissão, certo? É tipo um trampolim com a rede elástica, certo? No qual o atleta vai lá, arremessa a bola dentro desse quadro. Se a bola cair no chão, é ponto. Se outro atleta pegar nessa bola, não é ponto, certo? Vamos ver aqui um GIF, certo? Do Chokeball. Aqui vocês estão vendo que ele é um pouco parecido com o handebol, certo? Esse esporte. Então, o atleta, temos aqui duas equipes, né? Uma vestida com uniforme vermelho, a outra com um uniforme azul. O atleta de vermelho arremessa a bola no quadro, certo? E a bola volta. O atleta de azul pega a bola e também arremessa de novo e continua a jogada, certo? Até alguém fazer o ponto. Então, aqui eles estão praticando o Chokeball num espaço, numa quadra, piso azul, certo? Fazendo todos os movimentos necessários para a prática desse esporte. Vamos agora ver o Koffarball. Esse esporte surgiu na Holanda em 1902, certo? Foi criado pelo professor de educação física Nico, que queria um jogo onde meninos e meninas pudessem jogar juntos, certo? Nessa modalidade, obrigatoriamente as equipes devem ser mistas. Então, no Koffarball, certo? Jogam meninos e meninas juntos, certo? É um esporte muito democrático. Vamos ver aqui algumas outras características nesse slide. Seu objetivo é fazer a cesta, certo? Parecido com o basquete. E neste esporte vale um ponto só de cada vez. A cesta não possui tabela e fica a 3,5 metros de altura. São 8 jogadores, 4 meninas e 4 meninos, certo? Não pode andar com a bola na mão, nem driblando. Não pode roubar a bola do adversário, nem empurrá-lo. Meninos marcam meninos e meninas marcam meninas, certo? Então, quando o menino pega a bola, tem que ir outro menino marcar, ou vice-versa. Os jogos variam o tempo de acordo com o campeonato, podendo ser 4 tempos de 10 minutos, certo? Aqui a gente tem um GIF, certo, de uma partida de Koffarball, no qual tem duas equipes, uma de azul, a outra de colete laranja. A atleta de camisa laranja, de colete laranja, recebe a bola e faz o ponto do Koffarball, que a bola tem que passar entre os cestos, certo? Vocês observem que no Koffarball não tem tabela, igual do basquete, certo? E meninos e meninas praticando junto esse esporte. Aqui a gente tem algumas sugestões de mídia sobre esses esportes menos conhecidos, que vocês, assistindo esses filmes, vocês podem conhecer, certo? Temos nesse slide 2 cartazes de 2 filmes. Um é o Invictus, que é com aquele ator famoso, Matt Damon, né, que fez aquele filme Perdido em Marte, certo? Esse filme é uma história real, baseado em uma história real, certo? Ele ilustra bem o esporte rugby, certo? Ele tem nuances de partidas de rugby, certo? E é muito interessante esse filme. O outro filme, do lado direito, a gente está vendo cartaz com atletas vestidos com aqueles uniformes, né, do futebol americano, aquelas proteções, um de capacete prateado, outro de capacete vermelho,
O nome do filme é Desafio de Gigantes, que fala sobre o futebol americano. Então, vocês assistindo esses dois filmes vão ter uma noção mais exata do que é cada um desses esportes, futebol americano e rugby. Aqui a gente tem sugestão de algumas mídias do YouTube, certo? Falando de frisbee, certo? E de golferball. O frisbee, aqui na imagem do lado esquerdo, certo? O atleta recebendo o disco, ilustrando o vídeo do YouTube. Do outro lado direito, a gente tem uma foto com duas pessoas, um homem e uma mulher, segurando a bola do golferball, certo? Ilustrando a capa do vídeo do YouTube, certo? Pronto, gente, terminamos mais uma semana da aula de educação física, das aulas de educação física, né? Agora vocês vão procurar o professor de vocês para realizar a atividade da semana, certo? Que vai ser sobre essas aulas que a gente viu essa semana. Um abraço, certo? Da professora aqui, Andresa. Até breve.